bem? Meu nome é Tayane, eu faço parte da comunidade Baby Center e há um ano eu tive o aval da minha gineco para poder engravidar. Depois de vários exames, várias coisas que eu tive que fazer para poder ter, né, esse aval, comecei as tentativas. E as minhas tentativas começaram no dia 14 de janeiro de 2015. Bom, nesse período eu fiquei muito feliz porque eu achava assim que eu não tinha muito conhecimento, então eu achava que uma pessoa como eu, que não podia tomar anticoncepcional, que não podia, enfim, tomar nenhum tipo de remédio que fosse anticontraceptivo, eu achava assim que no primeiro mês eu ia engravidar. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, aconteceu exatamente dessa forma. Eu comecei as tentativas e eu acho que o meu corpo começou a ter uma ansiedade muito grande. E começou a passar o tempo e eu não via a minha menstruação descer. Aí meu primeiro post lá na comunidade Baby Center foi ciclo de 45 dias. Que na verdade não era de 45 dias, era muito menor do que isso, mas eu já estava acreditando que o meu ciclo pudesse estar maior. Então eu coloquei ciclo de 45 dias, né? Será gravidez? E aí várias pessoas vieram falar comigo e tal, e o tempo foi passando e eu fui fazendo os testes e todos os meus testes davam negativo. Só que eu jamais pensei que uma pessoa que não tomava, como eu disse, o anticoncepcional, não ficasse grávida na primeira tentativa. E aí depois eu fui conhecendo os processos e percebi que não é bem assim. O nosso corpo precisa estar preparado para poder receber, né, o peixinho do nosso cônjuge, né? Então, não é bem esse o processo. Não importa se tu não tomou anticoncepcional, se tu tomou e parou. Muitas vezes as pessoas engravidam mesmo quando estão tomando e acabam perdendo, digamos assim, algum dia da cartela e ficam grávidas. Então, assim, nada é engessado. Todo o processo, ele é diferenciado para cada mulher e para cada corpo. Comigo aconteceu isso. Depois de 45 dias, eu fui fazendo os testes e fiz 4 testes, incluindo um teste beta-HCG. E foi ali que eu descobri que eu não estava grávida. Então, eu comecei a ficar muito preocupada e nervosa. E vocês imaginem, do dia 14 de janeiro até mais ou menos meados de 25 de março, eu não menstruei. Aquilo foi algo muito horrível pra mim, porque, como eu disse, eu já era uma tentante Baby Center. Então, eu estava perdendo tempo. A sensação que eu tinha era essa. Eu estava perdendo tempo e ciclos da minha vida em que eu pudesse estar tentando novamente. Meninas, foi um período bem complicado, mas eu inchei muito, eu engordei. Assim, eu tinha uns 65 quilos, eu fui a 70 quilos e inchei muito. Eu realmente tinha um corpo que quando eu entrei assim na sala da minha médica gineco, ela disse, não, tu tá grávida? Porque todo o meu corpo se modificou para receber a minha pseudo-gravidez. E não era. Era um ciclo anovulatório. O que é um ciclo anovulatório? Bom, é um ciclo onde nós não ovulamos. Passa-se o ciclo inteiro e nada acontece, porque não há liberação, né, do estrogênio, do hormônio, né, que libera o óvulo, não há liberação de nada. Tu fica com todos os sintomas de uma mulher grávida, só que tu não ovulou. E aí tu fica lá esperando o teu positivo e esse positivo não vem. Então eu descobri que eu estava nesse ciclo chamado anovulatório. Bom, meninas, depois disso, os meus outros ciclos, eles realmente ficaram bastante descontrolados. Os 2 primeiros ciclos, depois do ciclo anovulatório, foram de 45 dias novamente, né? Eu sempre com as caixinhas de teste de gravidez em casa, sempre fazendo os testes, enfim.
mas nunca obtive o sonhado positivo, né? Aquilo me deixou bem chateada, assim, não consegui durante, na verdade, o ano inteiro. Só que o que me deixou feliz foi que durante, depois, na realidade, dessas tentativas e dessas frustrações de 45, 90 dias, eu consegui voltar a um ciclo normal de 30 dias. E aí este ciclo perdurou por todos os outros meses do ano. Agora, no início de janeiro, eu tive mais uma situação bem estranha. Novamente, parece que no mês de janeiro coisas estranhas acontecem com o meu organismo. Talvez por causa das férias, por causa assim das festas, porque tu tá em outro clima de verão, enfim. O teu organismo ele também ele se modifica por causa dessas coisas. Então, no mês de janeiro de 2016, eu também tive um atraso menstrual bastante significativo, novamente, de 15 dias. No meio desse atraso eu tive assim como se fosse um pequeno sangramento, que eu acreditei que pudesse ser a implantação. Mas, novamente, fui fazendo os exames, fiz beta-HCG, fiz 2 ou 3 exames de farmácia. 2 deles apareceram uma fina camadinha assim naquela linha, na segunda linha, que seria a linha da gravidez. Eu postei na comunidade, as pessoas achavam, até me parabenizaram, achando que efetivamente eu estava grávida, muito por causa da função do pequeno sangramento e muito por causa da linha fraca que apareceu. As pessoas me parabenizaram, mas 15 dias depois apareceu a minha monstra, veio me atucanar. E aí eu fiquei novamente bastante triste, porque eu acreditei que pudesse ser. Mas aí o que eu, estudando, vendo, né, o que podia ser esse sangue que saiu, eu descobri que é um pequeno escape, que muitas vezes acontece por algum problema hormonal, alguma coisa, ou nenhum problema na verdade, mas alguma disfunção ali nos hormônios, até por causa de toda essa função de, como eu disse, festa, férias, de diferença na nossa vida, né, que acontecem nesses períodos em que chegam as festas de Natal, final de ano, férias de janeiro, enfim. Nosso organismo, ele se modifica para receber isso, a gente tem uma ansiedade muito grande, nossos hormônios não entendem e respondem dessa maneira. Então, muitas vezes, quando vocês têm esse sanguinho que aparece e desaparece no mesmo dia ou no outro dia, não pensem em primeiro lugar que é implantação, porque muitas vezes não é, e a gente acaba se frustrando e ficando triste com essa notícia. Às vezes é só um escape. E eu acredito assim, se for, faça um teste depois de 15 dias desse pequeno escape, que daí vocês vão ter uma realidade mais precisa, se vocês estão ou não estão grávidas. Porque se vocês perceberem, provavelmente se vocês não estão grávidas, durante esses 15 dias após esse pequeno sangramento, a menstruação vai descer e vocês vão ter uma vida normal, outro ciclo para tentar e não vão ficar frustradas. Então não criem essa alta expectativa, porque isso gera ansiedade e a gente fica muito nervosa e isso impede da menstruação descer. Nós mesmos somos responsáveis pelo fato dela não descer. O nosso cérebro manda a informação da ansiedade, como se dissesse não desça. Aí vocês ficam com cólicas horríveis, dores nos seios e tudo mais, todos os sintomas, e no entanto vocês só têm uma menstruação para descer. Então, meninas, boa sorte para todas nós, que Deus abençoe a cada uma. Muito obrigada por terem me assistido, um bom dia para vocês e um super beijo. Fiquem com